já para o sistema endócrino. Basicamente, pessoal, sistema endócrino, você sabendo a glândula que produz o hormônio, o nome do hormônio e a função dele, não tem o que a gente se preocupar além disso, tá? Então, o que eu trouxe aqui para vocês? Uma tabela, né, que traz a glândula que é produzida, o nome do hormônio e o seu principal efeito, né? Então, fonte, hormônio e efeito é o que a gente precisa estar atento. Obviamente, eu não vou falar de todos, né? Não vou falar de todos porque a gente não tem tempo, é uma revisão. Tá? Eu não quero que isso fique muito grande. Tá? Então eu vou destacar para vocês alguns, tá? Vamos começar com a adenipófise, tá bom? Uma glândulazinha que produz alguns hormônios bem importantes pra gente. Dentre eles eu vou destacar o FSH e o LH, que são hormônios que vão atuar diretamente nas gônadas, tá? A prolactina e o GH. Esses quatro aqui, tá? Vamos começar com o GH. GH, pessoal, Growth Hormone, né? Hormônio do crescimento. Qual é a função dele? Bom, ele vai fazer com que as células consigam se desenvolver. Ele tem função metabólica, portanto, tá? Fator de liberação positivo. Ou seja, quanto mais GH no corpo, mais crescimento das células, né, e dos tecidos eu vou ter. Consequentemente, dos órgãos e do sistema inteiro. Quanto menos GH, menos crescimento e desenvolvimento eu vou ter. Então é comum do excesso de GH em crianças gerar o que a gente chama de gigantismo. Ou a falta do GH em crianças, o nanismo. Mas não o nanismo genético. O nanismo fisiológico por falta do hormônio, tá bom? FSH e LH. Nas meninas, esses hormônios adenohipoficiários têm função de controle, né, e regulação dos processos menstruais, tá? Então o hormônio folículo estimulante, como o próprio nome está dizendo, né, estimula a ovulação, a liberação, a transformação do corpo lúteo em corpo amarelado ou cinzento através das células de Leydig, tá? E o LH, né, estimula, como o próprio nome está dizendo, ó, hormônio luteinizante, a liberação do corpo lúteo, tá? Desculpa aqui, ó, eu troquei. O FSH estimula o folículo ovariano e a espermatogênese. E o LH, a ovulação e a liberação do corpo lúteo, tá? A prolactina, como o nome está vendo, né? Pro, a favor, lactina, lactação, é o hormônio que, em fêmeas de mamíferos, vai estimular a produção do leite. Ele é o que estimula a produção. A liberação não é ele, né? A liberação tá aqui, ó, tá? Da ocitocina. Beleza? Foi? Tá. Então, esses são os da adenipófise. E agora eu vou pegar os da neuro, né? Que são dois, ó. A ocitocina e o hormônio antidiurético. Bom, a ocitocina, eu acho que vocês já devem ter ouvido falar bastante dela. Ela vai estimular em fêmeas de mamíferos a contração uterina, para que haja no momento do parto. Inclusive, pode ser que a concentração de ocitocina não seja suficiente no momento do parto e o médico aplica uma injeção de ocitocina na mãe para facilitar a contração do útero. Além disso, a ocitocina também, as fêmeas de mamíferos, vai estimular a liberação do leite pelas glândulas mamárias, tá? Essa é a função da ocitocina. Contração uterina e liberação do leite através das glândulas mamárias. Já o hormônio antidiurético, como o próprio nome está falando, ele é né? A diurese. Então ele é o hormônio que inibe o xixi. Para que a gente consiga fazer xixi, nós não podemos ter altas concentrações do antidiurético, tá? E algumas substâncias que a gente ingere são antidiuréticas, né? Café, chá verde, o chimarrão aqui no sul, né? Todas essas substâncias são diuréticas, elas auxiliam no processo de liberação, né, do xixi. Inclusive, em alguns casos, eu até comento isso aqui no Rio Grande do Sul, né? A gente toma chimarrão pensando que está se hidratando, mas na verdade, como o chimarrão ele é diurético, toda a água que a gente toma vai ser liberada através da urina. Então, quer te hidratar? Água, meu jovem. Nada de café, nada de chá, nada de chimarrão. Eu sei que estudante, até fiz uma live esse tempo falando sobre isso, né? Da concentração, qual é a importância qual é a importância da hidratação durante a concentração. Então, só para que você tenha uma noção, se a gente tiver apenas 2% desidratado, a gente perde 20% da capacidade de concentração. Por isso, água é vida, meu jovem. Tome sem moderação, tá? Beleza, o hormônio antidiurético, o próprio nome está falando, né? Ele inibe, então, o xixi lá e a reabsorção renal da água, tá? Beleza, então, foi lá a ocitocina e o ADH. Na tireoide, a gente tem dois hormônios importantes, tá? O T3 e o T4, que são hormônios metabólicos, né? Mais T3 e T4, maior metabolismo. Normalmente, pessoas têm hipertireoidismo, tem excesso de T3 e T4 e metabolismo acelerado e todas aquelas complicações. E pessoas têm hipotireoidismo, tem falta de T3 e T4, né, e todas as complicações que são oriundas disso. Já a calcitonina, né, pouca, cálcio, miante, hipocalcemiante, são pessoas que têm baixa concentração de cálcio no sangue. Então a calcitocina, ela retira o cálcio do sangue jogando para o osso, contrário do paratormônio, que causa uma que é hipercalcemiante, ou seja, tira o cálcio do osso e põe no sangue. Tá? Então cuidado com isso. Calcitonina tira cálcio do sangue e põe no osso. Paratormônio, que é da paratireoide, né, tira cálcio do osso e põe no sangue. Até vou circular os dois aqui. Tá? Insulina e glucagon, lá nas células beta-pancreáticas, né, nas ilhotas de Langerhans. Vamos botar aqui, ó.
também são bem importantes pra gente. Insulina, acho que você já sabe, né? A insulina é um sinalizador celular para entrada de glicose. É como se ela fosse um flanelinho lá. Ela fica assim nas células sanguíneas, nas células em geral, quando estão em contato com o sangue, falando assim, ei, glicose, ó, entre por aqui. Tá? Então a insulina é um sinalizador celular para entrada de glicose. Quando eu tenho bastante insulina no sangue, eu vou ter pouca glicose no sangue, porque ela está mandando a glicose entrar. Quando eu tenal pouca insulina no sangue, eu vou ter muita glicose no sangue. É o problema dos diabéticos, né? A pessoa pode ter diabetes mellitus, né? Vamos falar da mellitus por enquanto, do tipo 1 ou 2. Qual é a diferença entre diabetes do tipo 1 ou 2? Diabetes do tipo 1 é comum em crianças, porque elas têm ou baixa concentração de insulina, ou não produzem insulina. Né? Pode ter uma produção suficiente, baixa, ou não produzir nada. E aí são pessoas que a gente chama de insulina dependente. Tá? Então, crianças que não produzem pouca concentração de insulina vão ter que injetar insulina no corpo. Já em adultos, a gente tem a diabetes mellitus do tipo 2, que não é porque a pessoa não tem insulina, ela tem, só que ela come tanto açúcar que a quantidade de insulina que ela tem não é suficiente. Então ela vai ter que... O que essa pessoa teria que fazer? O ideal é falar para ela consumir menos açúcar. Né? Mas em via de regra elas também vão usar insulina. Né? Mas isso não é uma regra, porque pode ter criança com diabetes do tipo 2 também. Existem crianças que estão desenvolvendo diabetes tipo 2. Então, tem criança com 10, 12 anos que está consumindo tanto açúcar que a produção própria de insulina dela não é suficiente. Tá? Então, a insulina controla o metabolismo, né? Hipoglicemia, então quanto mais insulina, menos glicose. Já o glucagon é o contrário. O glucagon é um hormônio liberado lá pelas células beta, pelas ilhotas de Langer, né? Células beta pancreáticas, tá certo? E o glucagon fala assim, ei fígado, ei hepatócito, libera aí o glicogênio, né? Libera o estoque de glicose porque não tem mais glicose no sangue. Então, a insulina reduz a glicose e o glucagon aumenta a glicose, dizendo para o fígado liberar o glicogênio, tá? A gente tem a adrenalina, né? Eu acho que vocês têm uma noção do que a adrenalina causa, né? Taquicardíaca é aumento dos batimentos cardíacos, vasodilatação, né? Os vasos sanguíneos dilatam, os brônquios também, e a gente aumenta a concentração de açúcar no sangue. É o estado de alerta, tá? A noradrenalina vai ter um efeito similar à adrenalina. A noradrenalina, ao contrário, que todo mundo pensa, não é o hormônio antagônico da adrenalina, tá? Tem pessoas que pensam isso, né? Ah, a adrenalina acelera, a nora baixa. Não, tá? Não é isso. A que baixa é a acetilcolina, que nem destaquei ela pra vocês aqui. Beleza? Então, a adrenalina é importante também. Os glicocorticoides não, os mineralocorticoides também não. Testosterona é importante. O que a testosterona faz? Né? É produzido nos testículos, embora meninas não tenham testículos, meninas também produzem testosterona, só que cerca de 20 vezes menos que os meninos. Tá? A testosterona é um hormônio que induz a divisão celular. Então, de maneira geral, ela induz o crescimento, né, do número de células. Então, ela atua lá na fase proliferativa do tecido endometrial das meninas. E também a diferenciação dos caráteres, a diferenciação das características sexuais secundárias. O lance do menino ter a voz mais grossa, ter mais pelo, desenvolver uma musculatura maior, tá? Tudo isso está relacionado à concentração de testosterona no corpo. Tá? Estrógeno, né, e progesterona são hormônios ovarianos, né? Então, tanto o estrógeno quanto a progesterona também vão estar envolvidos no metabolismo lá dos processos de menstruação feminina, né? Cada um com a sua função. O estrógeno vai atuar na fase proliferativa, né, do endométrio, também com as características sexuais, por isso que a menina tem características sexuais diferentes dos meninos, porque não tem tanta testosterona e tem mais estrógeno. E a progesterona é a mesma coisa, ó, a favor de gesterona e gestação, né? Então, lá na fase secretora do endométrio, é um hormônio que mantém a gravidez, é um hormônio do corpo. O corpo mantém o endométrio espesso, não descâmio, porque se você descamar, corre o risco de abortar o embrião, tá? E a melatonina, pessoal, por que eu trago melatonina secretada lá pela glândula pineal? Porque a melatonina é um hormônio muito importante, principalmente no controle do ciclo circadiano, né? Para quem não lembra, o controle do ciclo circadiano é o controle do sono, e o sono é muito importante. E eu vou deixar uma dica, vou deixar uma pergunta no ar para vocês respondam aí nos comentários. Será que esquecer de coisas é tão importante quanto lembrar? Tá? Essa pergunta é a pergunta do milhão. Vamos ver se vocês vão conseguir. Então, a melatonina é o hormônio que é liberado lá, né? A gente tem um aumento da concentração da melatonina ali a partir das 9 horas, 10 horas a gente tem um pico, que bota o nosso corpo em estado de descanso, de repouso, tá? É controlada pela luz lá e pela escuridão. Então, quanto mais luz, menos melatonina, quanto mais escuridão, mais melatonina. Depois ela volta a diminuir os seus níveis, né, gradualmente, ali para 6 da manhã. A gente se mantém desperto. Beleza? De sistema endócrino era isso, pessoal.